Bom dia! Bom dia! Prazer estar com vocês aqui, certo? Professor Michael Gandhi, claro, professor de matemática, tá certo? Tinha falado já com o professor Fábio Frota o quanto eu queria estar aqui, até porque eu já trabalho, já participo de outros projetos em Fortaleza, que é o alcance da Assembleia Legislativa e o Academia Enem, que é da Prefeitura de Fortaleza. E aí ele perguntou: Gandhi, você tem qual a sua disponibilidade para ir a Sobral? A hora que você chamar eu vou. Então já tivemos essa oportunidade e é um prazer estar com vocês aqui, né? Tenho certeza que vocês tiveram uma aula maravilhosa e espero que gostem também da aula de matemática. Como é que está a expectativa aí para a aula de matemática? Tá, beleza? Vou perguntar novamente. Vocês tomaram o café da manhã de vocês? Tomaram, né? Balança aí o colega e diz assim: acorda, menino, que é aula de matemática. Balança aí, por favor. Vamos lá novamente. Como é que está a expectativa aí para a aula de matemática de vocês? Ótimo! Show de bola. Bom, vamos começar então, certo? Ó, a aula de hoje é uma aula sobre simetria ou transformações geométricas, tá certo? Professor, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo da aula é o seguinte, certo? Tanto esta aula quanto as outras de matemática, elas são focadas no princípio que o aluno, para tirar uma nota excelente em matemática no Enem, não só em matemática, mas nas outras áreas, o aluno deve acertar os itens que são fáceis e os médios. Vocês não podem errar os itens fáceis e médios. Ok? O professor esquece o difícil? Claro que não. Se aprofundem para acertar também os difíceis. Mas vocês não podem errar os fáceis. Então, essa aula aqui é uma aula que envolve questões de fáceis, médias e também tem itens difíceis. Mas é um conteúdo que serve para você acertar as questões que são mais fáceis e médias. Ok? Bom, vamos começar aqui pela homotétia. Professor o quê? Homotétia. Certo? O que significa isso? O que significa isso? Significa você ampliar ou reduzir um ente geométrico. Ok? Ampliação ou redução do ente geométrico. Significa que você tem uma figura geométrica e aí você, através dessa figura geométrica, escolhendo um ponto, que nós chamamos também de ponto de fuga, os arquitetos usam muito, certo? Nós podemos ampliar ou reduzir uma figura geométrica. Está aqui um exemplo. Nós temos aí uma figura pequena e através do ponto de fuga nós conseguimos ampliar essa figura. Pergunta que não quer calar: essas figuras, elas são proporcionais? Sim. Se eu dividir o lado de um deles pelo outro, eu consigo encontrar o quê? A constante de proporcionalidade. Eu consigo fazer uma proporção entre as áreas? Consigo também, né? Porque através da constante de proporcionalidade eu posso pegar e elevar o quê? Ao quadrado, tá certo? Então, quando eu tenho uma homotetia, eu consigo ampliar ou reduzir uma figura, mantendo as devidas proporções, tanto lineares quanto de área, tá bom? Bom, próximo seria a isometria. Como é que seria uma transformação usando isometria? Principal característica, olha as características de cada um para vocês saberem realmente separar. Na primeira, que eu acabei de mostrar a vocês, nós ampliamos ou reduzimos. Na isometria, o que é que acontece? Nós não temos perda de tamanho.
o que é que vai mudar? Apenas a posição. Então, principal característica, não altera o tamanho, apenas a posição. E aí nós temos alguns exemplos disso. Primeiro, seria a translação. Tudo isso tem no material de vocês, e aqui eu estou explicando de forma mais simplificada. O que seria a translação? Se é uma isometria, ela não vai mudar o quê? O tamanho. Então a translação, ela só faz mudar de lugar. Mas detalhe, ela muda de lugar, mas de forma paralela. Tá aí um exemplo, ó. Você tem um bloquinho e o bloquinho está deslizando de forma paralela. Nós temos aí uma translação. Estão vendo aí a animação? Beleza. Isso aí é uma translação. Ele desloca, não muda o tamanho, e ele desloca de forma paralela. Ok? Um outro exemplo. Vocês estão vendo a bicicleta? A bicicleta muda de posição de forma paralela. Mesmo sentido. Outro exemplo. O bondinho. O bondinho número 1 está numa posição 2. Isso aí também é uma forma de translação, porque não muda o tamanho, muda apenas a posição e em uma linha paralela ao que já tinha antigamente, certo? Outro exemplo, esse aqui eu acho importantíssimo. Quem pode dizer que tipo de função é essa? Que função é essa? Falem. Isso, garoto. Função exponencial. Pessoal, função exponencial é importantíssimo. Professor, eu não gosto de função exponencial. Eu não gosto de função logarítmica. Você não é obrigado a gostar, não. Mas você tem que reconhecer. O mínimo que você deve saber é reconhecer. Então, para ajudar vocês a reconhecer, o que seria uma função exponencial? Função exponencial é uma curva onde nós temos uma base que é maior do que 0 e diferente de 1, cujo o expoente é uma variável. Com isso, o gráfico dessa função tem que obrigatoriamente passar no y igual a 1. Notem, pode olhar o gráfico que está na tela de vocês aí, ó. O gráfico passa, o gráfico do meio, verdinho, ele passa no y igual a 1. Ele toca o x? Não, não toca o x. Se aproxima do x, mas não toca o x. Então, qual a característica da função exponencial? Sem translação e sem rotação. É uma curva que se aproxima do x, mas não toca, e corta o eixo y em um único ponto, que é no ponto 1. Professor, vai passar em outro? Não, passa no 1. Então, o que é que está acontecendo? Professor, já que passa no 1, por que tem outra função aí, que você escreveu, que é o vermelhinho, que está passando no 2, do 3? E por que tem outro que está passando abaixo do eixo x, está passando no menos 1, inclusive está cortando o eixo x? Por que isso está acontecendo? Porque a função exponencial, que era 2 elevado a x, sofreu uma translação. Por que ela sofreu uma translação? Notem, no gráfico vermelho, nós temos y igual a 2 elevado a x mais 2. Ora, a original era 2 elevado a x. Esse mais 2 faz com que ele saia do 1 e aconteça uma translação para o 3. Entendido? O caso de baixo, eu tenho 2 elevado a x menos 2. Então, se ele está no 1, ele vai descer 2 unidades. Do 1, ele chega no 0, só que tem que descer mais uma, aí ele chega no menos 1. Isso é um caso de translação que acontece na função exponencial e também pode acontecer na função logarítmica, certo?
Característica da função logarítmica. Uma curva que passa próximo, é o contrário, ó, passa próximo do y e toca no x igual a 1. Então, se na exponencial toca no y igual a 1, dica grande aí, ó. Se na exponencial passa no y igual a 1, na logarítmica tem que passar no x igual a 1. Ok? O próximo, rotação. Como o próprio nome diz, o que é que tem que acontecer com a rotação? Tem que girar. Não é isso? Girar em torno de quê? Em torno de um ponto, em torno de uma reta, em torno de um eixo, tá certo? Então, ó, rotação é girar a figura ao redor de um ponto fixo. Tá aí o primeiro exemplo, ó. Eu tenho uma pomba que ela está rotacionando. Onde é que está o ponto fixo? No centro. Depois eu tenho um cachorrinho também que está rotacionando sobre um ponto fixo. Então, ao girar sem mudar o tamanho, nós temos aí uma rotação. Olha um exemplo de rotação animado aí, ó. Animou? Agora eu vou animar. Finalmente. Nota, ele está paralelo. Ele rotaciona seguindo aí o ponto vermelho. Ok? Outro seria a reflexão. A reflexão, como acontece a simetria por reflexão? É o que nós comumente chamamos de espelho. O que é que acontece no espelho lá na física? No espelho plano, o tamanho muda? Não. Quando você está em casa, você olhando no espelho antes de vir aqui para o Sobral no Enem, né? Você olhou e está verificando que o tamanho que está desse lado de cá é o mesmo tamanho que está onde? No espelho. Qual o problema no espelho? A imagem é real ou é virtual? Virtual. Virtual. As distâncias, ó. A sua distância para o espelho e a distância da imagem para o espelho são iguais. Com isso, você tem uma imagem virtual, né? Se você colocar uma palavra, se você colocar a palavra amor, você vai ler no espelho a palavra amor, vai ficar o quê? Invertido, não é isso? Beleza. Então, o que acontece na reflexão? A imagem fica espelhada. Olha o que é que acontece, ó. A estrelinha mais escura e clara. Uma está refletindo a outra. Esse primeiro objeto, ó, o que nós podemos notar com esse primeiro objeto? Esse primeiro objeto aqui, ó, ele está de um lado e eu tenho uma reta entre eles. O outro é igual? É. Só que está, digamos assim, numa posição diferente. Não é isso? Que é o que acontece no espelho, né? Está refletido. Ok? Exemplos aí animadinhos, ó. Eu posso ter uma reflexão cuja reta seja horizontal, mas eu também posso ter uma vertical como está à esquerda, tá vendo? As animações. Então eu posso ter ambos esses tipos de reflexão. Isso ajuda bastante. Olha aqui uma simetria. Que função é essa, pessoal? Essa aí ninguém erra, né? Função do segundo grau. Parabéns. Função do segundo grau é aquela onde a variável está elevada ao quadrado. Aí vamos fazer aqui umas perguntinhas aqui para ver se vocês estão afiados. O primeiro gráfico aí, por que ele está para baixo? Por que ele está para baixo? Quando é que a função do segundo grau é côncava para baixo? Quando A é negativo. E quando é que ela é côncava para cima? Quando é positivo. A função do segundo grau, ela é simétrica. Professor, em qual ponto? No vértice. Ok? Então, no vértice, à direita do vértice e à esquerda do vértice, as distâncias são iguais. São simétricas por reflexão. Tá bom?
se você pegar metade de uma parábola e inverter no vértice, você vai encontrar justamente o outro lado. Tá bom? Ah, professor, então quer dizer que a distância de forma horizontal do vértice a uma raiz é igual à distância do vértice a outra raiz? É. O x do vértice, se você tiver duas raízes, olha a dica grande aí, ó. Se você tem duas raízes, o x do vértice fica na média aritmética das raízes. Soma e divide por 2, porque a função do segundo grau ela é simétrica. Professor, dá um exemplo rapidinho? Fácil. Se uma raiz é 2 e a outra é 3, não precisa nem saber que o x do vértice é menos b sobre 2a. Eu tenho certeza que o x do vértice vale 2,5. Porque se um é 2 e o outro é 3, 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Ok? Não esqueçam isso. Fica a dica aí para as próximas aulas de vocês, né? Simetria axial. Também parecido com a reflexão, né? Ó. Na simetria axial, o que é que acontece? Vocês estão vendo esse plano L? A distância de cada ponto da imagem que está à esquerda até a reta L tem a mesma distância da segunda figura até a reta L também. Ou seja, a distância de B a L é igual à distância de B' a L. Então, por isso que eles ficam nesse formato. Eles têm a mesmo tamanho, mas eles estão mudando o que? Posição. Segundo seria simetria central. Nós já vimos aqui de certa forma. Parece a rotação, ó. Parece a rotação, né? Nós temos um ponto e sobre esse ponto a figura ela rotaciona, mudando justamente o que? A posição, mas nunca muda o tamanho. Ok? Projeção ortogonal. Até aí tudo bem, pessoal? Estão comigo? Estão acompanhando? Show de bola. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Como é que se comporta um ponto, a vista de um ponto, quando eu olho ele de cima de forma ortogonal? O que é assim ortogonal? O que significa olhar de forma ortogonal? Descer de forma ortogonal. Significa que a projeção vai formar com o plano um ângulo de 90 graus. Então, falar que é ortogonal significa, ó, que se eu tenho um ponto aqui, eu vou descer ele de forma que ele forme 90 graus com o plano. Isso é dizer ortogonal. Ah, duas retas são ortogonais. É porque elas vão formar um ângulo de 90 graus. Ok? Bom, então tá aí o ponto A. Qual a projeção do ponto A sobre o plano? O plano é o P. Então, a projeção de um ponto sobre um plano continua sendo um ponto. Ok? A projeção de um ponto sobre um plano continua sendo um ponto. Não muda. Agora, projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. E aí nós temos que observar. Certo? Eu tenho duas opções. Primeira, se eu tiver a reta assim, ó, qual vai ser a projeção do piso? Olhando de cima. Será uma reta, um ponto ou um plano? Olhando de cima. Sempre que eu falar assim, projeção, você olha de cima. Olhando de cima, isso aqui é uma reta, ó. Olhando lá de cima, eu vejo o quê? Um ponto, ó. Tá vendo, ó? Olhando de cima, eu vejo um ponto. Então, a projeção de uma reta, se ela estiver de forma perpendicular, num plano é um ponto. É só você prestar atenção e olhar de cima. Agora, se ela estiver assim, ela continua sendo o quê? Olha de cima, continua sendo o quê?
Uma reta, tá aqui, ó. Uma reta. Eu deixei ela assim paralela, não foi? Se eu inclino um pouquinho, continua sendo uma reta? Continua. Ok? Então, perpendicular vira ponto. Paralelo, continua reta. Inclinada, continua reta. Quando está inclinada, só muda o que então? Se for um segmento. Se eu deixar, olha aqui, ó, vamos pensar um pouco. Eu sei que é de forma abstrata, mas vamos pensar um pouco. Suponhamos que isso aqui é a reta, um segmento, um pedacinho, né? De reta. Se ele estiver assim, a projeção é a mesma assim? Não. É a mesma, ó? Não. Notem, a projeção ela desce em linha reta, ortogonal. Assim ela tem um tamanho, ó. Tem um tamanho de acordo com o objeto, concorda? Mas se ela estiver assim, ó, ela talvez tenha até menos da metade do tamanho. Então, quando você inclina, você perde o quê? Perde no comprimento. Show de bola. Estão comigo aí, né? Quem está comigo aí, levanta o braço aí, por favor. Tem alguém dormindo, então? Não, né? Então, beleza. Perpendicular um ponto, reta continua sendo reta. Próximo. Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Já está respondido, não está? Acabei de fazer, não foi? Se tiver perpendicular, ponto. Se tiver inclinado, reta ainda, não é isso? Beleza. Agora isso aqui é interessante. Projeção ortogonal de uma figura geométrica. Agora nós temos um sólido. Agora, pessoal, aqui vai depender da posição que está o observador. Porque o observador pode estar por cima, mas o observador pode estar de lado. E ainda tem o seguinte, ele ainda pode estar do lado direito, do esquerdo, trás ou frente. Cada um pode ter uma projeção diferente. Vamos aqui observar, ó. Tá vendo o objeto? Quando você olha de cima, você vê o quê? Dois retângulos, concorda? Quando você faz projeções, pessoal, isso continua sendo tridimensional? Não. Quando você tem um objeto tridimensional, mas vai fazer a projeção dele ortogonal, o objeto sai do tridimensional e entra no bidimensional. Por isso que quando você está olhando esse objeto, ó, que está aí na tela, por cima, ele por cima parece o quê? Um retângulo cortado ao meio. Beleza? Quando você olha de frente, você continua vendo o quê? Um retângulo cortado, se não for ao meio, pelo menos um pouco acima, mas é um retângulo cortado, não é isso? E quando você olha de lado, você vê uma figura plana em formato de L. Show? Pronto. Então, se você tem um objeto tridimensional, as projeções ortogonais, elas são planas e dependem de onde? De onde está o observador. Bom, coloque aí nos exercícios. Vamos começar a brincadeira. Sem pescar, viu? Quando eu perguntar. Tá bom? Uma das expressões, primeira questão, podemos? Uma das expressões artísticas mais famosas associadas ao conceito de simetria e congruência é talvez a obra de Maurits Cornelis Escher. Aproveitei para como se diz, mostrar aqui o meu holandês, tá certo? Artista holandês, que não tenho, né? Artista holandês cujo trabalho é amplamente difundido. A figura apresentada de sua autoria
mostra a pavimentação do plano com cavalos claros e cavalos escuros, que são congruentes e se encaixam sem deixar espaços vazios, realizando procedimentos análogos aos feitos por Escher. Entre as figuras a seguir, aquela que poderia pavimentar um plano utilizando peças congruentes de tonalidades claras e escuras é. Se vocês observarem aí na gravura, você está vendo aí bem bonitinho os cavalinhos, não tá? Se você olhar para a parte escura. Mas se você olhar para a parte clara, você vai ver que tem o mesmo cavalo. Então ele conseguiu fazer um desenho do mesmo cavalo de forma clara e escura, de forma que eles se encaixam. Perfeito, não é isso? Então o que ele quer saber é o seguinte: qual dessas figuras A, B, C, D ou E eu consigo encaixar perfeitamente? E aí vocês acham que é o quê? Vocês acham que é o A? Professor, eu acho que pode ser o A, o B, o C, o D ou o E. Aí ninguém erra, né? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui a animaçãozinha, certo? Pá. Tá vendo o encaixezinho? Encaixou o primeiro. Encaixou o primeiro. Encaixou o segundo, embaixo. Encaixou o segundo. Na esquerda, em cima. Encaixa, encaixa. Opa. Encaixa entre os outros dois. Então encaixa tudo. Beleza? Então a resposta aí tem D. Conseguiram observar aí? Cada um se encaixando? Beleza. Aqui, pessoal, é teste de vista. Certo? Teste de visão. Quase um psicotécnico. Perceberam aí, né? Professor, você enxerga muito bem, né? Enxerga agora, mas se eu fosse fazer aqui, de pertinho você não enxerga nada. Fui no oftalmologista há 2 dias, ele disse que a 30 centímetros eu não enxergo nada. Então por isso que eu estou distante, para poder enxergar o que está na tela. Não posso mentir não. 2. Isso aqui é boa. Vamos treinar agora o que nós acabamos de discutir, que era a questão das rotações, das simetrias. Ele fala o seguinte: um decorador utilizou um único tipo de transformação. Então, ou ele usou a homotetia, ou ele usou as simetrias geométricas para compor pares de cerâmica em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas 1 e 2. Note, o que é que eu tenho na 1, pessoal? Eu tenho um triângulo do lado direito, lá embaixo, e do lado esquerdo eu tenho três bolinhas, 3 círculos, não é isso? Indo do canto ao centro. O que aconteceu no outro? Eu também tenho o mesmo desenho, só que ocorreu isso aqui, não foi? Ó, não sei se vocês estão percebendo. Mas ele estava, digamos assim, e fez, ó, assim. Concorda? Essa visão que vocês têm que ter, ó. Ele estava assim, notem, ó, e ele fez assim. Então o que ele quer saber é o seguinte: qual é, usando o mesmo tipo de transformação, qual é a figura que se assemelha à mesma transformação para a figura 3? Item A, B, C, D ou E? Qual? Agora eu estou assim e vai virar assim. Vamos ver se é isso mesmo. Está aqui a 1, não é isso? Virei assim. Foi o que eu fiz, ó. Estava assim, fez isso. Agora eu tenho isso e vai virar letra B. Muito bem. Show de bola. Vamos passar no psicotécnico. Daqui a 2 anos vocês vão tirar a... 2 anos, 1 ano. Daqui a, no máximo, 2 anos vocês vão tirar a habilitação, certo? Vocês estão perfeitos. Tá tranquilo aí, pessoal?
Terceira. Simetrias são encontradas frequentemente em nosso dia a dia. Elas estão nas asas de uma borboleta, nas pétalas de uma flor ou em uma concha do mar. Em linguagem informal, uma figura no plano é simétrica quando for possível dobrá-la em duas partes. É mesmo, né? Está aqui, ó. Dobrou, igual. De acordo com a descrição acima, qual das figuras a seguir é simétrica? E aí, qual é que vocês acham? Se dobrar, fica a mesma coisa. Eu posso dobrar tanto, cuidado, que quando você dobra só na horizontal. Você pode dobrar na horizontal, mas pode dobrar onde? Na vertical. E vocês acham que é que letra? Hã? B? Vamos lá. A? Vamos ver. Confiram. Pensa o seguinte, ó. Se não vai dobrar, você pensa numa linha imaginária no meio. E aí você começa a comparar os vizinhos. Primeiro quadradinho com o primeiro. Opa, bateu. É branco e branco. Ou é preto e preto. Ou está do mesmo tamanho. Entendeu como é que faz a comparação? Já que você vai dobrar, tem que estar no mesmo tamanho. E se encaixando ainda mais. Então, no caso, pessoal, ó. Solução. Olha aí, ó. Tá vendo quando eu passei a linha? Se eu dobrar com a vertical, dá certo. Se eu dobrar na horizontal, também. Então, aí tem B. Então, professor, então, falou em simetria. Passa uma linha na horizontal e depois passa também uma linha na vertical. E faz a comparação entre os extremos. Certo? Esse aqui tem um labirinto, estava de cara que não dava. As pontas são diferentes, né? O xadrez também não dá. Por quê? Porque o preto ia encaixar no branco. Pode notar aí. O que poderia gerar dúvida era o primeiro. Aí você vai ver que lá no meio também não está encaixando os quadradinhos. Quarta questão. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro. Em torno de seu centro. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro de... Essa aí para quem aqui já passou pelo SPAES, né? Tem vários itens caem parecidos com isso, né? Bom, vocês acham que é item D, 120, é isso? É unanimidade ou alguém acha o contrário? Vamos ver. Está aqui o desenho, ampliei o desenho. Vou passar a primeira reta. Pessoal, se é por rotação, a rotação que ele falou onde era? No centro. Então eu tenho que olhar para o centro. Passei a primeira reta. Passei a segunda. Passei a terceira. Está rotacionando no centro. Constituiu 3 figuras iguais. Sim ou não? Constituiu 3 figuras iguais. A soma desses ângulos é igual a quanto? 360. Que dá uma volta completa. E nós conseguimos dividir em quantas partes? Então, 360 dividido por 3, 120. Muito bem, letra D. Certo? Então, a volta completa, 360. E aí, para achar o resultado, teria que se dividir por quantas vezes eu consegui dividir a figura. Consegui dividir em 3 iguais. Ah, professor, então, se fossem 4, seria dividido por 4. Quinta. Agora eu quero ver. A figura seguinte ilustra um salão de um clube, onde estão destacados o ponto A e B.
nesse salão, o ponto em que chega o sinal da TV a cabo fica situado em a fim de instalar um telão para a transmissão dos jogos de futebol da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Quase isso. Esse sinal deverá ser levado até o ponto B, por meio de um cabeamento que seguirá na parte interna da parede do teto. Na vida real, né, pessoal? Tá aqui, ó, bem bonitinho, ó. Sobe e depois passa para lá. Como se fosse isso, ó. Sobe, ó, na parede, depois passa pelo teto. É o desenho que está aí. Aí ele está dizendo o seguinte: o menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Então, está aqui o A. Está ali o B do teto. Qual a menor representação? É ligando de A para B. Numa linha reta ou tem curva? Reta. Então, quais são as opções que nós temos? A, B, C, D ou E? Qual a resposta? É o quê? É de Enem, né? Vamos lá. Olha a solução. Vai sair do ponto A ao ponto B. Eu tenho que ter uma linha reta. Então a resposta é o item E. Certo? Pode ter essa curva? Não, pode ter essa curva. Aqui tinha umas outras opções, né? 6. Até aí tudo bem, pessoal? Estão comigo ainda? Dorme não, viu? Ninguém pode dormir na aula de matemática, não. Senão eu grito já. Se eu ver alguém dormindo, eu grito. Essa é boa. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele lá irá descrever um deslocamento. Deixa eu ficar aqui que eu consigo. Se eu for para frente, eu não chego. Descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir. E Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Então é o seguinte: ele tem uma pirâmide. Ele vai sair de um vértice da pirâmide. O que é um vértice, hein? O que é um vértice? Boa pergunta. O vértice é o encontro das arestas. E a aresta é essa linhazinha, né? Show? Beleza. Então ele vai sair de um vértice. E ele vai caminhar para onde? Ele vai caminhar, ó. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta. Do ponto A, então do vértice A, ao ponto E. Onde é que fica o ponto E? No topo da pirâmide, que a projeção cai aonde? No centro. Concorda? Como é que fica uma projeção de alguém que sai de onde eu estou para o centro da sala? Sai uma linha reta aqui, ó, que só vai até o meio. Concorda? Se eu estou lá no centro, olhando de cima, é uma reta. Foi isso que nós vimos? Olhando de cima é uma reta. Mas como o ponto está no centro, a reta só vai até o centro. A seguir, o ponto E é ligado ao ponto M. Aí do meio, ele desce. A projeção continua sendo reta? Continua. De mesmo tamanho? Não, porque a reta vai estar inclinada. Foi isso que nós vimos aqui, ó. Vai ter tamanho menor, mas continua sendo reta. A seguir o ponto E é o M. E depois do M a C. Lado. O desenho que Bruno deverá fazer é: item A, B, C, D ou E? Qual? C. Primeiro, ó. Sonhe observar. Ó, pessoal, como é importante essa questão da projeção. Sonhe observar que o vértice está no centro. Você já elimina o quê? O item B
e o item D e o item A, né? Porque tinha que ser o quê? Uma reta. Podia ser esse caminhozinho aí? Não. E aí ficaria o que para vocês em dúvida? O item C e o item E, não é isso? E aí fica mais fácil. Olha aqui o caminho, ó. Vou fazer o caminho aqui na animação. Tem a pirâmide. Vou de A a E. Depois vai de E a M. Depois de M a C. Olha como é que fica a projeção. Letra C. Show? Beleza. Então não esqueça. Quando vocês forem analisar, vocês já vão fazendo o que? Descartando os itens que são piores. Tem um distratorzinho bonitinho, certo? Mas vocês vão descartando os piores distratores. Tá bom? Próximo. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele considera uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se na figura 1 uma foto de um globo da morte e na figura 2 uma esfera que ilustra justamente o globo da morte. Ele vai ficar andando aonde, pessoal? Nesse círculo AB. Andar assim, ó. Como é que a moto faz? Né? Aí ele vai de A até B. E aí como é que fica? Ele quer saber qual a imagem que vai projetar. Ele vai andar o seguinte, ó. Ele vai estar aqui a motinha, ó. Aí vai fazer assim a moto, ó. Ó. Pergunta: qual é a projeção que a moto está fazendo no plano A, B, C, D ou E? É? Vamos ver. Certeza, né? Tá aqui como ele vai correr, né? Tá aqui o plano. Onde é o plano? Show, né? Ele vai se movimentar no verdinho, não é isso? Vai ser uma reta. Letra E. Show. Só uma reta porque é no plano que está embaixo. Se fosse no plano lateral, seria uma reta? Seria o quê? Uma circunferência. Então, o local que vai ser colocado o plano é importante. Como o plano está embaixo, é uma reta, ó. Qualquer ponto, ele desce e a ligação é uma reta. Agora, olhando de cá, se eu veria uma circunferência, eu aqui rodando, ó, imaginando uma circunferência. Então, a posição do observador é importante, de onde ele está o plano. 8. Treinar agora o meu francês. O Museu do Biquinho, né? Museu do Louvre. Não é assim não? Não, minha filha? Como é? Louvre. Eu parecido com isso. É porque faz muito tempo que eu não treino meu francês. Ultimamente eu só treinando o egípcio, alguma coisa desse tipo. Michael Gandhi, eu estou indo lá do Mohammed. Ó, Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados no mundo. Uma de suas atrações é a pirâmide de vidro, construída no final da década de 80. A seguir tem-se a figura 1 e a figura 2 é a pirâmide que o representa. Considere os pontos A, B, C e D, como na figura 2. Suponha que alguns reparos devem ser efetuados na pirâmide.
Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. Ele vai sair do A ao B. Novamente, ele está saindo da ponta e indo para o centro, concorda? Ir de B a C. De B a C. Vai dar um ponto ou uma reta? Hã? Ó. Não está assim de B a C? Reta. Só vai ter um comprimento menor. E terceiro, ir de C a D. C a D continua sendo reta. Pelo caminho de menor comprimento, aí desloca-se de D até B, ou seja, ele sai de B, vai até C, vai até D e fecha novamente no B. Então tem que ir para o centro e voltar para o centro. Pergunta agora é: a projeção que a pessoa faz no plano da base é A, B, C, D ou E? E aí? Está aqui a pirâmidezinha. Vamos ver o caminho que ele faz. De A até B. Está vendo a projeção? Fechou no B até C. Vai ficar embaixo. De C até D. E volta para o B. C. Professor, eu tenho que ter uma visão de águia para ver o destino. Ainda bem que a computação aqui gráfica me auxilia. Imagine se eu tivesse que explicar isso a vocês, só falando, vocês iam ficar olhando para o teto, fechando os olhos, imaginando eu conseguir ver. Né? Ainda bem que tem a computação aqui para me auxiliar. Vamos para a próxima. 9. Isso aqui é boa. Isso aqui tem vários alunos que erram essa questão. Questão não, item, né? Questão é Enem, é item. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa, estreita, equilibrada e fixada no ponto central. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima. Ó. Aí sempre tem aquele, brinquei muito disso. Sempre tem aquele que fala o quê? O que sai é pior, né? Tem aquele que fala assim, ó. Aí fica. E desce. E desce. Né? E tem aquele que fala o quê? Que é pior ainda, sai. Já aconteceu com vocês? Já. Todos foram. Um dia, eu também fui criança, uns 8 anos atrás. Então, eu também brinquei muito disso. Pior do que isso, só. Isso aqui é de 8 anos atrás, o pessoal que eu vou falar agora, viu? Sou novo, não me interpretem mal. Mas também outra brincadeira de mau gosto se chamava espalha-brasa. Não sei se ainda existe, nunca mais vi na vida. Mas consistia assim, em sentado na cadeirinha, virando, aí vinha sempre aquele abençoado, segurava a cadeirinha do outro e empurrava com os pés. Eu já vi um já ser jogado fora. Lançamento horizontal. Bom, nesse brinquedo, duas pessoas sentam nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta. O que ele quer saber é o seguinte: qual é a projeção ortogonal do movimento de A e do movimento de B?
E aí, pessoal? A, B. Ó, vocês estão vendo aí? No item A nós temos 2 pontos, concorda? No item B nós temos 2 retas. No item C nós temos 2 curvas. No item D nós temos 2 retas verticais. E no item E nós temos um I ou O. Se for a raciocínio lógico é I ou O. E aí, qual a resposta correta? E aí, essa gera dúvida, não gera? Gera, não gera? Mas vocês acham que é o quê? Tá na dúvida geral. Vamos tirar agora. Olha o que é que acontece, ó. Olha pra cá, ó. Tá aqui o A, ó. Ele tá fazendo isso, né? Se você estivesse olhando de onde? Daí, de onde vocês estão, ó. Ele tá fazendo. No final faz uma reta, não faz? Só você tá olhando de lado. Você tá olhando de onde? De cima. Então, quando você olhar aqui pro ponto A, que é essa pontinha aqui, ele nada mais nada menos, ó, vou mostrar para vocês. O A vai sair de baixo, vem para o meio e vai para cima. Mas olhando de cima, não deixa de ser uma reta. Então a resposta aí. Ok? Se você olhar de lado, professor, quer dizer que se eu olhasse de lado aqui, ó, estou atrás da pessoa olhando. Seria uma curva? Seria uma reta. Professor, como é que seria uma curva? Se eu olhasse de lado, a pessoa está aqui, ó. Aí sim, ó. Seria uma curva. Olhando de trás, faria isso, mas seria uma reta. Agora, olhando de cima, é uma reta do piso. Eita aí. 10, essa gera dúvida. Um programa de adição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Em relação ao ponto. Em relação ao ponto, o que é que eu tenho? Em relação ao ponto, o que é que eu tenho? Rotação. Ou simetria axial, né? Show. A imagem que representa a nova figura é A, B, C, D ou E? É? Certo disso? Vamos ver. Olha a solução. Está aqui o ponto O. Vou rotacionar o ponto O agora. Aqui tem. Ela está assim, ó. Aí ela vai girar. Quando ela encaixar aqui, dá o ponto O. Certo? Na 9, se fosse olhando de... Não, a E não. A E não. Seguinte, ó. Olhando de cima, 2 retinhas aqui embaixo. Olhando de lado, curva, ó. Olhando aqui, reta. Ok? Décima primeira. O acesso entre 2 andares de uma casa é feito através de uma escada circular ou escada caracol, representado na figura os 5 pontos A, B, C e D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados, tem a mesma distância, e os pontos P e A estão P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A ao ponto D. Então vai subindo aqui, passando a mão sobre o corrimão.
E aí a pergunta é: qual é a projeção ortogonal? Item A, B, C, D ou E? E aí, pessoal? Notem, as projeções ortogonais, elas sempre formam figuras parecidas com o que nós conhecemos, figuras planas, né? O quadrado, o triângulo, o retângulo. E no caso que mais se aproxima aí é o círculo. Notem, quando você olha de cima, quem já tem a oportunidade de ver uma escada chamada helicoidal, né? Quando olha de cima, você vê um circunferência. Não deixa de ser uma circunferência. Aí ele vai sair aqui do ponto A. Ele vem, sobe e vai parar aqui no item D, ó. Ele está subindo, mas olhando de cima, não deixa de ser o quê? Olha aí, ó. Círculo. Parte do círculo. Certo? Então o correto é o item C. Ok? Ó, esse que está do lado aí é a projeção de todos os pontos. Notem, a escada por inteiro, ela forma uma circunferência. Certo? A escada por inteiro forma uma circunferência. 12. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados B e C e A e D, de modo que C e D coincidam. E o mesmo ocorre com A e B, conforme a figura listada na figura 2. Marcaram os pontos médios O e N dos lados F, G e F e AF, respectivamente, e o ponto M ao lado AD, de modo que a M seja igual a 1/4 de AD. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Então eles dobraram a folha, marcaram esses pontos, e onde tem esse tracejado eles cortaram. A pergunta é: como ficou a bandeirinha? Letra A, B, C, D ou E? Hein? A, B, C, D ou E? Primeira coisa, vamos descartar algumas coisas. Se dobrou, a figura será simétrica. Se eu dobrei e vou cortar, a figura tem que ser o quê? Simétrica. De cara, ela tem que ser simétrica. Aí você olha, rapaz, o item C não tem simetria. O item D também não tem simetria. O item A, o B e o E tem simetria? Tem. O item A, B e C tem simetria. Mas aí agora você vai olhar a forma que foi cortada. Olha aqui. Dobrou o meio. Fechou, marcou os pontos. Cortou e abriu. Letra E. Beleza? Treze. Lá. 13. Aí eles estão comigo aí? Estão comigo aí, pessoal? Sim. Tudo bem. Se dormir eu grito, já falei. No jogo mostrado, na figura, uma bolinha desloca somente de duas formas: ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência centrado no ponto O.
e raios variando de 1 até 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de 2 movimentos. 2 unidades no mesmo sentido, utilizando para ir, ou no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A. E no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é 120. Bom, vamos pensar um pouco. Pessoal, do O ao A, ele andou quantas unidades? Aí sim, né? Do O, qual a letra de vocês já bem? Qual é a letra? A, B, C ou D ou E? Letra B? D de doido. Ah, entendi. Alguém mais? Todos doidos? Ou todo D? Beleza. Então, vamos pensar aqui, ó. Ele vai deslocar, ele quer dizer que do ponto P, ele desloca do mesmo, do O ao A. Do O ao A deslocou quantas unidades? 2, concorda? Então vai deslocar 2 para cima. Se vai deslocar 2 para cima, ou ele vai parar no item E ou F, ou no item o quê? H ou G, concorda? Mas depende do quê? Se ele vai para o sentido horário ou para o sentido anti-horário. Horário é o mesmo do relógio. Anti-horário é o contrário. Show? Beleza. Qual a segunda informação que ele dá? O ângulo de 120 graus. Notem. Cada quadrante. Pessoal, o que é quadrante? Quadrante é cada espaço que forma 90 graus. Notem, cada quadrante, pessoal, está dividido em quantas partes iguais? 3. Pode olhar aí na figura, ó. 3 partes. Então, ele está aqui, ó. Quando ele vir para cá, faz 90. Se um quadrante é 90, se está dividido em 3, cada reta dessa está quanto? A 30. Então, quando ele anda 30, ele chega aonde? Hein? Ó. Beleza? Ah, está aqui o desenho. Ele está aqui, ó. Aí ele vai andar 90. Quando ele anda 90, ele chega aonde? No E. Só que ele anda 90, ele anda quanto? 120. Então tem que andar mais 30. Então por isso que ele chega no F. Show? Com isso, letra D. Décima quarta. Esse item aqui também confundiu muita gente, certo? A figura representa o globo terrestre. Nela estão marcados os pontos A, B e C. O ponto A e B estão localizados sobre o mesmo paralelo. Paralelo. Na verdade, o paralelo é assim, né? Paralelo. Pense na Terra. A Terra é quase redonda, não é isso? Achatada nos polos. Então você tem o que, ó? Os paralelos e os meridianos. São retas? Não. São parecidos com circunferência. É isso? Paralelas, meridianos. Tem visto que o ponto A e B está no paralelo. Então está aqui, ó. AB. E o ponto BC sobre o meridiano. Então, o B chega no C. Show. Passando por B
de forma que o trecho de A para B se dê sobre o paralelo que passa por AB. O trecho de B até C se dá sobre o meridiano que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador da figura, o paralelo à linha do equador que passa onde? No centro, não é isso? E ele quer saber qual é a projeção ortogonal. A, B, C, D ou E? É? Bom, pessoal, dá para descartar algum só olhando? Já dá para descartar o item B, o item C e o item D, concordam? O item A, o item B e C porque são retas. Os paralelos, eles acompanham o globo terrestre. Então, ó, se eu vou de um para o outro, olhando de cima, tem que ser uma curvinha, concorda? Beleza. Por que que o item D está errado? Porque ele está coincidente. Se o B está num ponto e o C está no outro, que não está na mesma distância para o meio, eles não podem ser coincidentes. Então, descartaria o item D. Aí sobrou o item A e o item E. Por que que o item A está errado? Porque é o seguinte, o AB está certo? Está certo. Só que, olha como é que faz o BC, ó. Eu saio daqui e venho para cá. Se eu olhar de frente, é uma reta. Se eu olhar de lado, é uma curva. Mas se eu olhar de cima, continua sendo reta. Frente é reta, parecido com a do gangorra. De frente é reta, de lado é curva, de cima é reta. Então não pode ser o item A. De cara, só por exclusão, seria o item E. Mas vamos explicar, professor. Mas por que que o C fica num pedaço e o item B fica no outro? Qual a explicação para isso? Porque o item B está abaixo da linha do equador e o item C está acima da linha do equador. Então, o que é que acontece? O plano está no mesmo paralelo. Então, um vai estar de um lado e o outro vai estar do outro. Ok? Então, só por exclusão, já estaria o item E. Olha aí a brincadeira. Ah, só tem explicação. Você não tinha feito a animação. Tá bom? Item E é o item correto. Vamos para 15. Isso aqui também não é discussão danada. Os alunos de uma escola estão comigo ainda? Beleza? Melhorou a visão de vocês ou piorou? Melhorou, professor, mas eu estou todo confuso já, porque tanta coisa para olhar e imaginar. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais, a de figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram o esboço da vista lateral de cada cadeira fechada. E qual o esboço? Item A, B, C, D ou E? C de casa? Vamos lá. Solução C de casa. Professor, me ajuda a imaginar? Aqui, vou imaginar. Ó, a cadeira está aberta, a parte das costas está reta, não é isso? Quando eu fecho a cadeira, eles têm que juntar e fazer isso, ó. Então, olhar de lado, ele já vê algo destino aqui, ó. Por quê? O que era assim, vai fechar e vai virar assim, ó. Ele está olhando de lado. Aí tem o braço da cadeira, parte dos braços, tem a madeirazinha onde senta, e a parte onde vai sentar está assim, não tá? Só que quando fechar ela vira. Então por isso que é o item C de casa.
Bom, finalizamos os exercícios que envolvem simetria, não é? Ah, ainda tem 16. Tem quantos de simetria ainda? É a última, não é isso? Bom, beleza. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque da cidade onde moram, montou uma barraca, conforme a foto da figura 1. A figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca, em forma de um prisma reto. Não bonito, né? Prisma reto. O que é um prisma? Eita, professor, cheguei nessa parte ainda não. Prisma é um sólido onde as bases são polígonos e as laterais são retângulos. Show. Mais bonito, o professor ficaria mais bonito o senhor disser paralelogramo, beleza? Paralelogramo. Por que é mais bonito falar paralelogramo? Só porque é difícil? Não. É porque se for um prisma reto, é retângulo. Mas se for um prisma oblíquo, aí nós temos paralelo, tá bom? Então, como todo retângulo é um paralelogramo, então o mais correto é falar paralelogramo. Então a figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca em forma de um prisma reto, não é isso que é reto, em que foram usadas hastes metálicas. Pergunta: após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo do vértice A, é muita paciência, né? Ficar olhando o inseto. Partindo do vértice A em direção ao vértice B, deixa em direção ao vértice E e finalmente fez o trajeto do vértice E ao vértice C e ele ficou pedindo para o inseto ir embora. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base A, B, C, D é dada por... E aí? Hã? É, né? É. Vamos ver. Caminho percorrido pelo inseto. Ó. Ele foi de onde? Primeiro? De onde? A para B, né? Tá aí. Depois ele foi para onde? B ao E. Notem, se ele vai de B ao E que está no centro, vai caminhar horizontalmente até a metade. Está vendo o azulzinho da animação? Aí depois ele foi do E ao C, não foi? Completa a outra metade. Então nós temos o item E. Show de bola. Pense que a visão de vocês está ótima. Bom, nós finalizamos a parte que envolve simetria, ok? E eu queria responder uma questão para finalizar, uma questão que eu acho ótima. Deixa eu ver aqui o seu material. Coloque aí no item número 20, por favor. Show. Questão de área. O Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de 7 peças, 5 triângulos, retângulos e um isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Então, nós temos aí uma montagem do Tangram que forma um quadrado. Mas o Tangram também tem a possibilidade de formar outras figuras geométricas. Como ele formou um hexágono, que não é regular, e formou uma casinha, como também dá para formar um coelho, dá para formar um barco, dá para formar muita coisa com o Tangram. Bom, ele diz o seguinte, que da figura 2, o lado AB mede 2 centímetros. E aí ele quer saber o lado da casinha. Beleza? Bom,
Vamos lá. Por que eu escolhi essa questão? Para a gente fazer uma pequena revisãozinha que eu acho importante para vocês e envolve a parte de transformação. Que a visão de vocês, não, às vezes, não pode ser só algébrica. Tem que ter essa visão mais lúdica, digamos assim. Pessoal, o que nós podemos pensar? O seguinte, ó. O que eu falei na estante sobre o paralelogramo, né? Paralelogramo, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero onde os lados opostos são iguais. Paralelogramo é um quadrilátero onde os lados opostos são iguais e os ângulos opostos também são iguais. Isso é paralelogramo. Então, quando a gente pensa na definição, ó, lados opostos iguais e ângulos opostos iguais, recai que um retângulo também tem o quê? Lados opostos iguais e ângulos opostos também iguais. Ainda tem mais. Esses ângulos são todos de 90 graus. Então, saímos do paralelogramo, chegamos no retângulo. Retângulo, lados opostos iguais, ângulos de 90 graus. Ora, mas tem outra figura que tem lados opostos iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus. Qual é? Qual é um outro quadrilátero que tem lados opostos iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus? O quadrado, muito bem. O quadrado tem todos os lados opostos iguais e os ângulos iguais a 90 graus. E um detalhe maior ainda, os lados são todos iguais. Então, o que é que eu consigo perceber daí? Eu consigo perceber que todo quadrado é um retângulo e que todo retângulo é um paralelo, mas o contrário não acontece. Beleza? Então, todo quadrado é um retângulo e todo retângulo é um paralelogramo, mas o contrário nem sempre acontece. Eu não posso dizer que todo retângulo é um quadrado, só pode dizer que todo quadrado é um retângulo. Mas se característica do quadrado, todos os lados são iguais. Qual é o outro quadrilátero desses que eu não citei que tem todos os lados iguais? Qual? Ouvi aqui. Opa, show de bola. O losango. O losango, ele tem os lados iguais. Então o que é que acontece? Então todo quadrado é um losango. Porque qual é esse losango? Os lados são todos iguais e os ângulos opostos são iguais. 90 igual a 90, 90 igual a 90. Então todo quadrado é um losango. E aí vamos resolver essa questão dessa maneira. Eu vou pular primeiro o tipo de solução. Essa é algébrica. Isso aí não me interessa. A que me interessa é essa aqui, ó. Outra solução. Se o lado AB vale 2 centímetros, no quadrado da figura 1 também vale 2, não vale? Por quê? Porque as figuras são quadrado, triângulozinho, quadrado, triângulozinho. Então, se lá em cima é 2, na figura 2, embaixo do quadrado também será 2. Onde está marcado de vermelho na figura 1? Faz parte do que, pessoal? É lado ou diagonal? É lado ou diagonal do quadrado? Diagonal. E as diagonais do quadrado se encontram onde? No centro. Então, se esse primeiro lado vale 2, o outro lado também vai valer 2. Porque eles se encontram no ponto médio. Se um lado vale 2, o outro também vale 2, porque o quadrado se encontra no ponto médio. Se uma diagonal do quadrado vale 4,
A outra diagonal vai valer quanto, pessoal? 4. Isso é lógico? Beleza. Se todo quadrado, olha aqui a saída agora. Se a diagonal do quadrado vale 4 e a outra diagonal também vale 4 e todo quadrado é um losango, então basta calcular a área do losango. E como é a área do losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Olha aqui a brincadeira. 4 vezes 4 dividido por 2 dá 8. Letra B de Bob. Resolvemos de forma usando as simetrias, as correspondências e as proporções. Com isso, pessoal, eu agradeço. Estou bastante maravilhado com a presença de vocês. Espero que tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.